Oi para todos, estamos aqui com mais um Botanicamente Falando. E hoje o que nós escolhemos para conversar com vocês é uma das plantas mais importantes para a humanidade. Ela é simplesmente um motor energético de vários países e da economia. O que a gente vai falar hoje é da cana-de-açúcar. Exatamente, a cana-de-açúcar que a gente faz, o açúcar que a gente consome diariamente. E é um dos produtos mais consumidos no mundo. Aqui a gente tem um exemplo do açúcar. Aqui em casa, normalmente, a gente mistura o açúcar demerara e o açúcar mascavo com açúcar branco refinado. Ele fica mais diluído e, em geral, é melhor para diversos usos. Porque, como vocês devem saber, quando a gente usa o demerara ou o açúcar mascavo, o produto, ou seja, onde você está usando aquele doce que você está fazendo, ele adquire uma cor muito escura. E se misturar com açúcar refinado, ele ganha, de preferência o cristal, ele ganha um aspecto um pouco mais claro. Então isso é um dos exemplos que a gente tem do uso do açúcar. O açúcar ele tem usos diversos e é um produto altamente energético. Porém é um produto que tem uma taxa aí assustadora de calorias, engorda muito. Então é muito importante ter controle no açúcar, né? Então isso é uma coisa que é um dos grandes problemas que a gente tem na alimentação, porque a alimentação processada, ela em geral tem muito açúcar e sal embutido que você não vê. Então isso é um aspecto importante para a gente pensar. Mas o açúcar não para, a cana-de-açúcar, na verdade, ela não para na produção do açúcar. A cana-de-açúcar, por exemplo, é muito utilizada hoje para a produção de combustível, o etanol. Esse é um dos exemplos do uso da cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar também é utilizada para produzir o álcool que a gente usa em algumas bebidas alcoólicas, como, por exemplo, a cachaça, uma bebida tipicamente brasileira, e também o rum, muito comum e típico das regiões do Caribe. Então, são alguns exemplos do uso da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é da família Poaceae ou gramínea. Uma das características da cana-de-açúcar é que ela tem aquele caule que tem um nome específico que a gente chama de colmo, e é esse caule que é a cana-de-açúcar propriamente dita, que ela é moída para produzir aquele caldo. Aquele caldo que algumas pessoas bebem é delicioso, chamado de caldo de cana no Rio de Janeiro, ou garapa em alguns outros lugares, que eu adoro, com limão e gelo, é um manjar dos deuses, com pastel na feira aos domingos, então não tem melhor. Pastel e garapa, ou caldo de cana. A combinação ultracalórica, mas tudo bem, né? Domingo. Então, a cana-de-açúcar, essa parte, esse caule, que tem um nome específico chamado de colmo, ele tem aqueles vários nós, que são aquelas marcas que tem na cana-de-açúcar. Aquilo é moído e aquele caldo que sobra, né, que sai das fibras, aquele caldo ele é utilizado então para a produção do açúcar, da rapadura, dos diferentes tipos de rapadura, porque aquilo ali então é fervido, fermentado para produzir o álcool, diversas coisas. Aquela sobra da cana é um composto que tem um problema nas usinas muito grande. Pode ser utilizado como fertilizante também, mas a gente passou por vários problemas de contaminação dos rios com o vinhoto produzido a partir dessas grandes destilarias, usinas de açúcar e álcool, né? Outro aspecto que a gente quer falar do açúcar é que ele tem uma importância histórica gigantesca. A cana-de-açúcar ela é originária do sul e sudeste asiático. Lá estavam as primeiras, a origem onde a espécie é originalmente. Só que a cana-de-açúcar ela se espalhou pelo mundo muito rapidamente. Acredita-se que foi no Império de Alexandre o Grande, na Grécia, que trouxe essa cana-de-açúcar que já era utilizada nessa região do Sudeste Asiático, na Índia, trouxe o cultivo da cana-de-açúcar para algumas regiões do Mediterrâneo. Lembrando que Alexandre o Grande, naquela época, controlou a rota da seda, que ia do Oriente por terra até o continente europeu e toda essa região do Crescente Fértil. Então, a cana-de-açúcar ela foi trazida para essa região e começou-se o cultivo da cana-de-açúcar e a utilização deste açúcar. Só que esse açúcar ele continuou muito caro da cana-de-açúcar, porque a região do Mediterrâneo da Europa não tem um clima apropriado para o cultivo da cana-de-açúcar.
Na Europa medieval, até a Europa medieval e no Renascimento, era muito comum a produção de açúcar a partir da beterraba e também nessa região utilizava-se muito mel ao invés de açúcar. O grande impulso do cultivo da cana-de-açúcar ocorreu com as grandes navegações. Com a conquista dos diferentes continentes africano e americano, a cana-de-açúcar se espalhou. Primeiro foram os portugueses que levaram a cana-de-açúcar para cultivos experimentais na Ilha da Madeira. Então, na Ilha da Madeira houve um experimento com cana-de-açúcar. A Ilha da Madeira foi povoada por cana-de-açúcar. Com a chegada de espanhóis e portugueses no continente americano, a cana-de-açúcar se espalhou pelo continente americano. Especificamente no Brasil, a gente tem que lembrar que a cana-de-açúcar teve um papel fundamental na ocupação do país. Logo depois do ciclo do pau-brasil, que a gente já conversou sobre isso, logo depois do ciclo do pau-brasil, essa cana-de-açúcar, ela se espalhou pelo Brasil e os holandeses invadiram o nordeste do Brasil na invasão holandesa ou conquista holandesa, muito em função da produção de cana-de-açúcar que já era muito importante desde aquela época. Os holandeses estiveram no nordeste na época de 1650 aproximadamente. Então você vê que nesse momento a cana-de-açúcar já era um produto de alto valor econômico para o país. E a cana-de-açúcar se espalhou pela costa brasileira em função da qualidade do solo, muito importante para a cana-de-açúcar. O que a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma alta produção de cana-de-açúcar no Nordeste e também no Sudeste, mas parte da cana-de-açúcar ela é voltada para produzir álcool, etanol para carros, né? Lembrando que a gasolina tem uma parte de etanol de cana-de-açúcar e também para a produção de açúcar. Um outro aspecto muito interessante é que essa produção de açúcar é que veio o nome Pão de Açúcar. Para quem não sabe, lá no Rio de Janeiro a gente chama de Pão de Açúcar aquele morro que tem uma forma de um cone, não é isso? Exatamente, porque antigamente os grandes blocos de açúcar eles tinham um molde que eles eram chamados, quando esses moldes estavam secos, o açúcar já estava seco, esse molde era chamado de pão de açúcar. Não era um pão, mas parecia um pão que era só de açúcar, por isso ele era chamado de pão de açúcar. É um molde exatamente dessa forma que lembra muito o pão de açúcar que a gente tem no Rio de Janeiro. Por isso, então, que o nome Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, ele tem uma referência direta com o formato dos moldes que fazia para produzir o açúcar. O açúcar, então, era produzido e botado nesses moldes, secava e era comercializado dessa maneira. Então, é só uma curiosidade do nome, da relação e do formato da manipulação do produto. Hoje, a gente tem a cana-de-açúcar ainda espalhada no Nordeste. E a cana-de-açúcar tem um problema diretamente associado com a conservação da floresta atlântica. Aqui no Nordeste, a cana-de-açúcar ocupa uma área imensa que originalmente era de floresta atlântica. E o que a gente tem hoje são pequenas ilhas de floresta atlântica, parcialmente preservadas, espalhadas no mar de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar está presente no imaginário popular brasileiro e Gilberto Freire, nos seus livros, por exemplo, Casa Grande e Senzala, faz um relato muito importante da relação do açúcar, da produção do açúcar com a economia e a organização social brasileira. O estado de Pernambuco é um estado baseado no açúcar, em que o açúcar é um elemento muito importante na cultura pernambucana. Haja visto os doces pernambucanos que são baseados em açúcar, como o bolo de rolo, o bolo Souza Leão, que tem uma grande quantidade de açúcar, além das cocadas, etc, etc. Então esse é só um exemplo da botânica se juntando com a economia, com a cultura e com a história. Hoje a gente falou de cana-de-açúcar, um importante elemento botânico que veio lá do Sudeste Asiático, trazido por portugueses e espanhóis para o continente americano e faz parte da cultura brasileira e muito arraigado na cultura pernambucana. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo, porque a gente está no mês de São João e a gente vai falar muito de São João e das comidas juninas ao longo do mês de junho. Forte abraço a todos. Tchau!